Então, como eu estava a dizer, esta é a obra maravilhosa de Jesus de nos libertar pela sua morte e ressurreição do domínio de Satanás. Nós agora não precisamos mais temer os espíritos, o próprio diabo, os seus anjos, as obras das trevas, essas coisas todas que envolvem a nossa vida aqui em Moçambique, com toda essa batalha espiritual acontecer todo dia. Irmãos, Deus realmente, pelo seu poder, nos libertou. O diabo pode nos oprimir, pode nos tentar, pode tentar nos atacar. E Efésios 6 diz que ele ataca, mas diz também que nós podemos resistir em nome de Jesus. Por quê? Jesus, de fato, nos libertou, irmãos. Esta é uma parte da tão grande salvação. É libertação do poder, do domínio de Satanás. Então, irmão, não viva com medo do diabo. E ensine os irmãos da igreja, os seus familiares, os crentes, a viverem uma vida sem medo do diabo, dos espíritos, dos demônios. Nós devemos temer somente a Deus. Então, um quarto significado da salvação. Então, nós vimos, primeiro, libertação da morte para a vida eterna. Segundo, libertação do domínio do pecado. Terceiro, libertação de Satanás, do reino das trevas. E quarto, significa renovação de todas as coisas da criação. Então, a coisa é grande, irmãos, é maior do que só a nossa própria alma. Ali diz o texto de Romanos 8, 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Perceba bem o que o texto diz. Liberdade, ou será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Ela há de receber a mesma liberdade que nós, os filhos de Deus, recebemos. O pecado, a destruição, a decadência não há mais de controlar a vida do crente no futuro completamente. Então é uma obra que já aconteceu de Jesus em nossas vidas, mas ainda há outras coisas gloriosas que estão por vir. E este aspecto da salvação, de renovação de toda a criação, ele há de acontecer na volta de Jesus. Então, por isso eu digo, irmãos, essa salvação ela é grande e maravilhosa. Não é só a salvação de uma pessoa da sua alma, isso já é uma obra grande e maravilhosa. Mas quando pensamos em salvação, irmãos, temos que pensar grande. Deus há de salvar pessoas, há de salvar o seu povo, que essas pessoas são unidas e se tornam o povo de Deus, e Deus há de restaurar, libertar toda a criação, toda a natureza dos efeitos, das consequências do pecado. Então não é que nós vamos voltar ao Éden, nós vamos voltar, haveremos de voltar, irmãos, a um sítio, a uma vida melhor do que no Éden. Será perfeita e eterna e viveremos nos novos céus e na nova terra. Então, para concluirmos aqui, irmãos, os significados da salvação: libertação da morte eterna para vida eterna. Não preciso mais temer a morte, não preciso mais temer o controle, domínio do pecado, libertação do poder do pecado. 3, libertação do domínio de Satanás, não preciso mais temer os espíritos, os demônios, as maldições, qualquer coisa que seja feita contra mim, feitiço e assim por diante. E 4, libertação da corrupção da criação com a esperança de novos céus e nova terra, irmãos. Então, esta é de fato a tão grande salvação. Essa ideia da tão grande salvação vem de Hebreus capítulo 2, verso 4, que diz: como escaparemos nós? Deus condenou até anjos. E se nós não crermos e não obedecermos, andarmos com Deus, também seremos condenados. Então, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A salvação anunciada por Jesus, anunciada, que havia sido anunciada pelos profetas e cumprida pelo Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Então, a salvação, isso nos leva, então, irmãos, ao próximo ponto, ok? Caminhando aqui um pouco mais. A salvação é um presente de Deus. O conceito da graça de Deus, irmãos, quando falamos de salvação,
nós sempre precisamos lembrar também da graça de Deus. Não existe salvação sem a graça de Deus. Então, registre isso na sua mente, no seu coração, risca lá na sua Bíblia, marca na sua Bíblia e procura lembrar e viver. Eu sou salvo por causa da graça de Deus. Então, o texto que nós conhecemos, talvez o mais conhecido, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Então ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu mereço entrar no céu. Nenhuma pessoa. Eu fui à igreja todos os dias que tinha culto, eu dei o maior dízimo na igreja, eu ajudei toda a minha família, eu fiz todas as coisas, fui uma boa pessoa, um homem de respeito, mulher de respeito. As obras, irmãos, elas não nos salvam. As obras são a expressão, a demonstração de gratidão, de amor a Deus, de uma pessoa, de um grupo que recebeu o presente da salvação. E presente é de graça. Você não paga, você não merece. Você é dado. Porque a pessoa que dá, ela tem esse desejo de abençoar. Ela é generosa, ela é amorosa, ela é graciosa. Então, esta é a ideia, irmãos, da salvação pela graça. Nós nunca vamos merecer. O texto de Romanos 6, 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Salário é o que você recebe, ou um trabalhador recebe, por fazer um serviço. Seja um buscado, seja um trabalho na empresa, mas ele tem um direito de receber algo. A salvação não é salário que recebemos porque prestamos um serviço a Deus. Salvação é um presente da graça de Deus para todos aqueles que nele creem. Nós o recebemos pela fé, mas nos é oferecido inteiramente pela graça de Deus. Então, salvação é do começo ao fim uma obra da graça de Deus, irmãos. Nós jamais poderemos nos orgulhar. Eu consegui chegar no céu, tá aqui, conquistei a minha salvação. Há muitos textos que nos encorajam à perseverança, a lutar, a vencer nas tribulações, nas dificuldades. Isso é bíblico, irmãos. Nós temos que lutar. Mas mesmo quando lutamos, de onde há de vir a força? Da minha força, da sua força? Da nossa esperteza? Da nossa capacidade? Da nossa sabedoria? Não. A força vem de Deus. Então tudo, no fim, irmãos, tudo é graça. É um presente. É um dom. É uma dádiva. Mahala que Deus nos dá. Então vamos receber com fé. Lembra da história da corda? Aquelas pessoas, irmãos, sabiam que ali a corda era de fato, foi lançada, amarrada, e era de fato a única oportunidade de salvação. Não havia outra maneira de sair dali com vida. Então as pessoas agarraram, creram, confiaram a sua vida, a sua salvação na corda. E foram levadas, conseguiram chegar até ao lugar espaçoso, ao lugar seguro, à liberdade. Então, salvar é tirar alguém de uma situação de aperto, de opressão, de condenação, para uma situação de liberdade, de segurança e uma nova vida. Então, irmãos, Deus tem feito isso, mas nos deu isso por causa do seu privilégio. E se Deus é tão gracioso em nos dar essas coisas, irmãos, como é que nós vamos responder a Deus? Como é que nós vamos olhar e dizer: Deus, eu estou aqui, quero te agradecer. Então, concluindo, antes de falar sobre a resposta nossa a Deus, a salvação é a oferta graciosa de Deus, recebida pela fé em Cristo para nos libertar da condenação eterna, do poder do pecado, do domínio de Satanás e fazer novas todas as coisas.
Então, voltando agora àquela ideia de como nós respondemos a Deus que nos dá um presente tão grande. E nós sabemos, não foi por mérito, eu não fiz por merecer, eu não conquistei com a minha força isso, foi Ele que me deu, porque eu estava morto. Então, como a gente responde, irmãos? Primeiro, com muita gratidão a Deus. Quem recebe um grande presente, irmãos, quem é muito perdoado, será também muito agradecido. Não foi o que Jesus disse a respeito daquela mulher que derramou o ungiu? Muito havia sido perdoado a ela, e grande era seu amor e gratidão. Segunda coisa, partilhar o Evangelho com muitos. Vamos aproveitar, irmãos, vamos aproveitar cada oportunidade que nós tivermos para partilhar o Evangelho. Seja numa paragem de chapa, seja com um vizinho, seja com pessoas, no trabalho, onde Deus nos colocar e nos der uma oportunidade. Você tem um tesouro, um presente grande, maravilhoso que recebeu, nós temos. Então vamos partilhar, irmãos, vamos partilhar. E por fim, como igreja, irmãos, evangelizar e plantar novas igrejas. Então, tanto a nível pessoal quanto ao nível institucional, como igreja, como povo de Deus, irmãos, nós temos uma responsabilidade, uma missão foi dada. Quem recebe salvação, irmãos, recebe uma missão. A missão de partilhar, evangelizar, discipular, plantar novas igrejas. Seja na zona, nos distritos, nas províncias de Moçambique, nos outros países em África, onde há pessoas, irmãos, que não ouviram ou não são salvas ainda, ali o Evangelho deve ser pregado. Então, irmãos, esta é a tão grande salvação. Assim encerramos a nossa aula de hoje. As atividades complementares serão dadas quando vocês vierem para levantar os seus vídeos, né? Então, há de receber, há de ser dados também as atividades complementares. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.